análise aqui de São Lourenço, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bombas fazendo esse trabalho. É muito interessante porque alguns pontos mais altos que necessitam do Buster, eles chegam a ter uma pressão da água baixa. Talvez você já passou por isso na sua casa, quando uma torneira parece que não está com a pressão, não está com a pressão suficiente. Já em outros pontos, como acontece na maioria das cidades em Minas Gerais, a topografia é bastante acidentada, ela muda bastante. Existem outros pontos com uma pressão muito alta. Tanto que existem, enquanto nós fazíamos ali o trabalho de campo, conseguimos ver pontos de vazamento de água nas ruas, porque a pressão muito forte, a tubulação não dava conta e estourava. Viu como é interessante quando nós analisamos? Aqui eu trouxe outra ilustração lá de São Lourenço, para vocês darem uma olhada também, mostrando aqui um trecho específico. Podem depois dar uma olhada, se quiser me perguntar depois separadamente. E aqui é um exemplo de um gráfico de consumo de água que é analisado através da pressão. O que foi o estudo lá? Nós aplicamos vários aparelhos para medir a pressão nos diferentes pontos. E um dos pontos, nós temos aqui, ó, que a pressão, é interessante você acompanhar aqui o horário, ó, da meia-noite até fechar aqui o dia. Então, na parte da madrugada, a pressão está alta. Por quê? Baixo consumo de água. Conforme chega aqui às 6 horas da manhã, o consumo de água ele passa a aumentar, tendo seu pico próximo ao meio-dia. Tem meio-dia e, nesse caso aqui, 2 horas da tarde, que são os picos. Então, nos picos de consumo, nós temos aí as menores pressões no sistema. Pressão seria a força que a água está exercendo na tubulação. Após aí esses picos de consumo, volta novamente gradativamente a pressão aumentar até entrar novamente na madrugada. Geralmente isso é um padrão, a não ser em regiões industriais, onde se tem um consumo de água alto na madrugada se a indústria funcionar 24 horas, mas em bairros domiciliares, esse padrão geralmente se mantém. Saindo do estudo de caso aí, que eu quis utilizar para provocar vocês, vou mostrar para vocês aqui, ó, o reservatório R1, que é o reservatório principal, e o reservatório R2, que é o reservatório de compensação. Então, essa imagem aqui, essa é uma imagem chave para entendermos a matéria da aula de hoje que o portal trouxe para vocês. Então, esse material que eu estou disponibilizando é o do portal, mas aquilo que eu agreguei. Prestem atenção, temos o R1, que é o reservatório principal, temos o R2, que é o reservatório de compensação, e temos como referência de ponto de consumo de água o ponto B, onde está saindo uma QB, uma vazão no ponto B. Professora, e essas linhas aqui tracejadas, mais a linha contínua aqui de B1, B2, B3, B4, elas estão representando a linha de energia, a cota piezométrica, a cota de pressão de energia, de acordo com a vazão que é mais, menos ou não é consumida no ponto B. Então, de acordo com a vazão que sai aqui, a quantidade de água que sai no ponto B, essa linha de energia ela muda. Assim como eu mostrei agora há pouco no gráfico, que de acordo com o consumo de água, a pressão altera ao longo do dia. De acordo com a vazão extraída, nós temos que esta pressão, essa cota piezométrica, também vai se alternar. ΔH seria a diferença de cotas entre A
superfície dos reservatórios, a cota do reservatório R1Z1, a cota do reservatório de compensação R2, Z2. L1 é o comprimento da tubulação do ponto A até o ponto B, L2 é o comprimento da tubulação do ponto B ao ponto C, D1, diâmetro da tubulação do ponto A ao ponto B, e D2, diâmetro da tubulação do ponto B ao ponto C. Prestem bastante atenção nisso, porque eu vou passar para vocês um exercício referente à parcial 1 com base neste exercício, na teoria que estou explicando agora. Então, prestem bastante atenção para conseguirem resolver depois e para poder também aprender o conteúdo. Ok, professora, mas como muda essa vazão em B de acordo com esses diferentes consumos? Vamos analisar 3 casos. Quais são esses 3 casos? Primeiro, a situação de consumo nulo. Na situação de consumo nulo é quando no ponto B não está sendo consumido nada. Poderia ser o caso da madrugada que eu falei para vocês. Então, neste caso aí, quando o consumo é nulo, toda a vazão que sai do ponto A, que seria aqui do reservatório R1, ela vai para o ponto C, vai para o reservatório de compensação. Neste caso, se comporta como associação de tubulações em série. Não temos duas tubulações em sequência, AB e BC. Portanto, tubulação em série, que a Paula já explicou para vocês. Se não explicou, mas já explicou. Se ficou alguma dúvida, vocês falam que eu retomo. Neste caso aqui, a cota piezométrica LB1. Então, LB1 até o ponto M aqui. Por isso aparece LB1M. Vai acontecer o quê? E assim como estudamos nesse tipo de associação, a perda de carga, o ΔH, vai ser dado pelo somatório das perdas de carga de cada conduto. A fórmula geral trazia 3 perdas de cargas, porém, nesse caso, nós temos apenas 2 condutos, não é? O conduto AB e o conduto BC. Portanto, vão ser consideradas no cálculo 2 perdas de carga, F1, L1, D1, F2, L2, D2. A vazão que passa é a mesma, a vazão que está passando, porque não tem nenhum consumo no ponto B. Nisso, e o 0,0827 faz parte da fórmula. Nisso, colocamos esses valores em evidência e conseguimos isolar a vazão. Como a vazão estava elevada ao quadrado, isola como raiz. Então, para calcularmos a vazão no ponto B, quando o consumo, a vazão que está passando, quando o consumo no ponto B é nula, nós temos aqui que é a raiz da perda de carga dividido por 0,0827 vezes F1, fator de atrito, L1, comprimento da tubulação e D1, o diâmetro elevado à quinta potência. Isso para a tubulação no trecho 1 e para a tubulação no trecho 2. Tomem muito cuidado com os parênteses na hora de colocar isso na sua calculadora científica. A maioria das vezes que eu dei a matéria de hidráulica, a grande dificuldade dos alunos não era nem de identificar os elementos do exercício, mas sim de se utilizar direito a calculadora. Se você tem dificuldade, me pergunta. Se tem dificuldade, pergunta para um colega, mas não vai errar o exercício por conta de não saber utilizar os parênteses da calculadora. Senão ela vai interpretar errado a conta que ela deve fazer. Então, a primeira fórmula que nós precisávamos entender está aqui. A segunda é como calcular a vazão quando a cota piezométrica atinge B3. Vamos voltar na imagem para vermos onde está o B3? B3 está aqui, Já seria uma situação intermediária. Tudo bem?
O que acontece nessa situação intermediária? Então, conforme aumenta a vazão que é retirada em QB, a situação inicial que nós acabamos de ver era sem nenhuma vazão sendo retirada, agora já aumentou essa vazão retirada. Quando aconteceu isso, reduziu a cota piezométrica. Então, o B3 está no ponto mais baixo. Tudo bem, até aí nós já vimos. E com isso, reduz a vazão que chega no reservatório R2, no reservatório de compensação. Diminuiu a vazão que foi para lá. E esse processo vai continuar, né, até que se atinja a cota piezométrica B3. Então, esse processo foi acontecendo, passou pelo ponto B2 e continuou até chegar ao ponto B3, que é o ponto de interesse. O que acontece nesse ponto B3? No ponto B3, essa reta ela vai estar na mesma reta da cota da água do reservatório 2. Vamos ver, ó. Aqui, ó, no ponto B3, a reta da cota piezométrica, ela está na mesma reta da cota da superfície da água do reservatório de compensação. Com isso, nós temos uma peculiaridade. O que acontece quando esse ponto chega? Quando acontece isso, não existe mais fluxo do ponto B para o ponto C. Então, quando iguala com o nível de água do reservatório R2, não tem mais a colaboração do... Não tem mais água sobrando para ir para o reservatório R2. Então, nesse ponto, não tem mais fluxo de água do ponto B para o ponto C. Toda a água que chegou está entrando ali no ponto B, sendo que a vazão em B pode ser calculada com a seguinte fórmula. Esse livro de Porto 2006 é a grande referência aí de hidráulica, o livro do Porto. É esse livro aqui, ó, pessoal. Então, com essa fórmula, nós temos aqui que utilizar apenas para o trecho, as características da tubulação do trecho 1, que é o fator de atrito, o comprimento da tubulação, que estão na parte de baixo da nossa divisão. O diâmetro, entra só o diâmetro da tubulação 1, já que na tubulação 2 não estamos considerando, né? Não há mais fluxo de B para C, então a tubulação 2 não entra aqui. E entra a diferença entre as duas cotas, Z1 menos Z2. Feito isso, tira-se a raiz para descobrir a vazão no ponto B neste caso.